Você já percebeu que existem pessoas ao seu redor que parecem sugar toda a sua energia? Que sempre que você está perto delas, parece que uma nuvem escura se forma sobre a sua cabeça. Hoje você vai descobrir os 12 avisos espirituais que o Divino está enviando especialmente para você que nasceu sob o signo de Leão, alertando sobre aquelas pessoas que estão bloqueando a sua luz, impedindo que você brilhe com toda a intensidade que merece. E atenção, porque se você ignorar esses sinais, pode acabar perdendo oportunidades incríveis que estão chegando na sua vida agora. O universo não está brincando quando se trata de proteger a sua energia, e esses avisos são tão claros que você vai se surpreender ao reconhecer cada um deles na sua própria história. Prepare-se, porque até o final deste vídeo, você vai entender exatamente quem precisa se afastar da sua vida para que a sua luz volte a brilhar com toda a força. E eu vou te contar algo que talvez você ainda não saiba. O Divino já tentou te avisar várias vezes, mas você pode ter ignorado os sinais por medo, por apego ou simplesmente por não entender o que estava acontecendo. Mas hoje isso muda. Hoje você vai reconhecer cada um desses 12 avisos espirituais e vai finalmente entender por que algumas pessoas precisam ficar para trás enquanto você segue em frente. Fique até o final porque o último aviso é o mais poderoso de todos e pode mudar completamente a forma como você enxerga suas relações daqui para frente. Aviso 1. Você sente um cansaço inexplicável depois de estar com certas pessoas. O primeiro aviso espiritual que o Divino está enviando para você, Leão, vem através do seu próprio corpo. Preste muita atenção nisso. Você passa algumas horas com determinadas pessoas e quando se afasta delas, sente um cansaço que não faz sentido nenhum. Você não fez nada de tão difícil, não teve um dia pesado, mas mesmo assim parece que correu uma maratona. As suas pernas ficam pesadas, a sua cabeça começa a doer, e você só consegue pensar em deitar na cama e dormir. Esse não é um cansaço físico comum. É um cansaço energético, espiritual. E sabe por quê? Porque essas pessoas estão literalmente drenando a sua energia vital. Cada palavra negativa que elas falam, cada reclamação, cada história de sofrimento que não leva a lugar nenhum, tudo isso vai puxando a sua luz, vai sugando aquela energia radiante que é natural de quem nasceu sob o signo do Leão. O Divino está te mostrando através do seu próprio corpo que algo não está certo. Ele está usando a linguagem mais clara possível, o cansaço. Porque quando você está com pessoas que elevam a sua energia, que somam na sua vida, você pode passar o dia inteiro ao lado delas e vai se sentir revigorado, animado, cheio de vida. Mas com aquelas que bloqueiam a sua luz, acontece exatamente o contrário. Você se sente vazio, esgotado, como se alguém tivesse roubado um pedaço de você. E foi exatamente isso que aconteceu. Essas pessoas são como vampiros energéticos, que se alimentam da luz dos outros porque não conseguem gerar a própria luz. Elas vivem na escuridão e precisam da claridade alheia para sobreviver. E você, generoso como todo leonino é, acabou permitindo que isso acontecesse por tempo demais. Mas agora o universo está dizendo basta. Ele está te mostrando que você precisa proteger a sua energia, que você precisa escolher com muito cuidado quem pode ficar perto de você. Porque a sua luz é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe valorizar. Então preste atenção nesse primeiro aviso. Da próxima vez que você sentir aquele cansaço estranho, aquela sensação de que alguém sugou toda a sua energia, pare e pense: quem estava comigo? Com quem eu passei as últimas horas? E você vai começar a identificar um padrão. Sempre as mesmas pessoas. Sempre aqueles encontros que deixam você exausto. Esse é o Divino te mostrando claramente quem está bloqueando a sua luz. Aviso 2. Seus sonhos ficam pesados e perturbadores após o contato com alguém. O segundo aviso espiritual vem durante a noite, quando você está dormindo. E esse é um dos sinais mais poderosos que existem, porque é no mundo dos sonhos que o véu entre o físico e o espiritual fica mais fino. Você percebeu que depois de passar tempo com certas pessoas, seus sonhos mudam completamente de padrão? Se antes você tinha sonhos tranquilos, ou nem se lembrava deles, de repente você começa a ter pesadelos, sonhos confusos, cheios de brigas, perseguições, situações angustiantes. Você acorda no meio da noite suando frio, com o coração acelerado, sentindo uma ansiedade que não consegue explicar. Ou então passa a noite inteira tendo sonhos tão intensos e cansativos que acorda mais cansado do que quando foi dormir. Isso não é coincidência. O plano espiritual está tentando te mostrar através dos sonhos que a energia daquela pessoa com quem você conviveu durante o dia está interferindo na sua paz, até mesmo no seu descanso mais profundo. Os sonhos são a linguagem da alma, e quando a sua alma está perturbada por energias negativas, ela expressa isso através de imagens simbólicas enquanto você dorme. É como se o seu espírito estivesse lutando durante a noite para se livrar daquela energia pesada que grudou em você durante o dia. E sabe o que é mais interessante?
Muitas vezes você tem sonhos onde está discutindo com aquela pessoa, ou fugindo dela, ou sendo atacado por ela de alguma forma. Isso é o seu subconsciente te mostrando a verdadeira natureza daquele relacionamento, sem os filtros que a mente consciente coloca durante o dia. Porque de dia você pode fazer 1000 desculpas para justificar porque mantém aquela pessoa na sua vida. Você pode dizer que é família, que conhece há muito tempo, que no fundo ela não é má pessoa. Mas à noite, quando você está vulnerável e sem defesas, a verdade aparece. E a verdade é que aquela convivência está te prejudicando profundamente. O divino usa os sonhos como uma ferramenta de comunicação direta com você, porque ele sabe que durante o dia você consegue ignorar os sinais, consegue racionalizar e encontrar explicações para tudo. Mas quando você está dormindo, não tem como fugir. A mensagem chega clara e forte. Então preste muita atenção nos seus sonhos, especialmente depois de encontros sociais ou conversas longas com determinadas pessoas. Comece a anotar esses sonhos assim que acordar. Escreva tudo o que lembrar, por mais confuso que pareça. E depois observe o padrão. Você vai perceber que sempre que passa tempo com aquelas pessoas específicas, seus sonhos ficam agitados naquela noite. Esse é o segundo aviso espiritual te mostrando que algo está muito errado e que você precisa se afastar. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Aviso 3. Você começa a duvidar de si mesmo após conversas com essa pessoa. O terceiro aviso espiritual é extremamente sutil, mas devastador. Ele mexe com a sua autoconfiança, com aquela certeza interior que todo leonino tem naturalmente. Você percebe que antes de conversar com determinada pessoa, você estava seguro das suas decisões, confiante nos seus planos, acreditando no seu potencial. Mas depois de uma simples conversa com ela, tudo muda. De repente você começa a questionar tudo. Será que eu realmente sou capaz? Será que esse sonho não é grande demais para mim? Será que as pessoas não vão rir de mim se eu tentar isso? Todas essas dúvidas aparecem do nada, logo depois de você ter contato com aquela pessoa. E sabe o que está acontecendo? Essa pessoa está plantando sementes de insegurança em você, consciente ou inconscientemente. Ela pode fazer isso através de comentários aparentemente inocentes, daqueles que vêm disfarçados de preocupação ou conselho. Ela diz coisas como: você tem certeza disso? Não acha que está sendo muito ousado? E se não der certo? Você já pensou em tudo que pode dar errado? Outras vezes ela nem precisa falar diretamente sobre os seus planos. Ela simplesmente começa a falar dos próprios fracassos, das próprias limitações, de como o mundo é difícil, de como as pessoas são más, de como nada nunca dá certo. E toda aquela negatividade vai entrando na sua mente como um veneno lento. Porque você é leonino e tem um coração generoso, você absorve a dor alheia, você tenta entender, você se solidariza. Mas o problema é que ao fazer isso, você acaba deixando que a visão limitada daquela pessoa sobre a vida contamine a sua própria visão. O divino está te alertando através desse sentimento de dúvida que surge depois desses encontros. Ele está te mostrando que aquela pessoa não está alinhada com seu propósito, não está vibrando na mesma frequência que você. E quando duas pessoas vibram em frequências muito diferentes, a de menor vibração sempre tenta puxar a outra para baixo, para o seu próprio nível. Não é maldade, na maioria das vezes. É simplesmente um mecanismo de sobrevivência emocional. A pessoa não suporta ver você brilhando porque isso a faz lembrar da própria escuridão. Então ela precisa apagar um pouco da sua luz para se sentir melhor consigo mesma. E você, sem perceber, vai permitindo que isso aconteça. Vai deixando que aquelas palavras ecoem na sua cabeça, vai dando espaço para a dúvida crescer. Até que chega um ponto em que você nem reconhece mais a pessoa confiante que era. Você olha no espelho e vê alguém inseguro, hesitante, com medo de dar o próximo passo. E tudo isso porque você permitiu que pessoas erradas tivessem acesso à sua mente e ao seu coração. O universo está te dizendo agora: pare com isso. Recupere a sua autoconfiança. Afaste-se de quem planta dúvidas em você. Porque você nasceu para liderar, para brilhar, para conquistar. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de diminuir a sua luz. Aviso 4. Suas conquistas nunca são celebradas por essa pessoa. O quarto aviso espiritual é tão óbvio que chega a doer quando você finalmente percebe. Pense nas últimas vezes que você conquistou algo importante.
Pode ter sido uma promoção no trabalho, um projeto que deu certo, um objetivo pessoal que você finalmente alcançou. Agora pense em como as pessoas ao seu redor reagiram. Teve aquelas que ficaram genuinamente felizes por você, que comemoraram junto, que reconheceram o seu esforço e o seu mérito. Mas também teve aquela pessoa, ou aquelas pessoas, que não conseguiram demonstrar alegria verdadeira pela sua vitória. Elas podem ter dito parabéns, mas foi um parabéns frio, rápido, sem emoção. Ou então já emendaram com mas cuidado para não deixar subir a cabeça, ou, agora vem a parte difícil que é se manter, ou qualquer outro comentário que diminua sua conquista. Algumas nem sequer reconhecem o que você alcançou. Elas simplesmente ignoram, mudam de assunto, ou começam a falar das próprias conquistas para tirar o foco de você. Isso se chama inveja. E a inveja é uma das energias mais destrutivas que existe no plano espiritual. Quando alguém tem inveja de você, mesmo que não demonstre abertamente, aquela energia negativa é como uma flecha envenenada apontada para sua direção. Ela cria um bloqueio energético que impede que coisas boas cheguem até você. É como se a inveja alheia criasse uma barreira invisível ao redor das suas bênçãos. O divino está te mostrando através desse aviso quem realmente torce por você e quem secretamente deseja o seu fracasso. E isso pode doer muito, principalmente quando você descobre que pessoas que você considerava amigas, ou até mesmo familiares próximos, são incapazes de se alegrar genuinamente com as suas vitórias. Mas é preciso enxergar essa verdade, por mais dolorosa que seja. Porque continuar mantendo essas pessoas por perto é como tentar crescer uma planta num solo envenenado. Não importa quanto você regue, quanto sol você dê, a planta não vai prosperar se o solo estiver contaminado. A sua vida é assim. Você pode trabalhar duro, se esforçar ao máximo, fazer tudo certo, mas se você está rodeado de pessoas invejosas, de pessoas que não conseguem celebrar as suas conquistas, você vai sentir que algo sempre impede o seu crescimento completo. Vai ter a sensação de que está sempre lutando contra uma força invisível que puxa você para baixo. E está mesmo. É a energia da inveja trabalhando contra você. Por isso o universo está pedindo que você preste atenção. Quem realmente fica feliz quando você brilha? Quem vibra com as suas vitórias como se fossem as próprias vitórias? Essas são as pessoas que merecem estar na sua vida. O resto, pode deixar ir embora. Porque você merece estar cercado de quem ilumina o seu caminho, não de quem tenta apagar a sua luz. Aviso 5. Você sente uma pressão no peito quando pensa em encontrar essa pessoa. O quinto aviso espiritual vem diretamente do seu corpo, mais especificamente da região do coração. Você já reparou que quando alguém te liga, ou te manda mensagem, ou quando você precisa ir a um lugar onde sabe que vai encontrar determinada pessoa, você sente uma sensação estranha no peito? É como se alguma coisa apertasse, como se o ar faltasse por um instante. Algumas pessoas descrevem como uma pressão, outras como um peso, outras ainda sentem uma pontada ou um aperto. Cada um sente de um jeito, mas o importante é que você sente. E isso não é ansiedade comum. É o seu corpo te avisando de um perigo energético. O coração é o centro energético mais importante do ser humano. É através dele que sentimos amor, compaixão, alegria verdadeira. Mas também é através dele que captamos energias negativas direcionadas a nós. Quando seu coração se contrai na presença de alguém ou até mesmo só de pensar nessa pessoa, ele está funcionando como um sistema de alarme espiritual. Ele está te dizendo, perigo, essa pessoa não é boa para você, proteja-se. E o mais interessante é que esse aviso corporal acontece antes mesmo de você ter qualquer pensamento consciente sobre a situação. É instintivo, automático. É o divino usando seu próprio corpo como instrumento de proteção. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Você ignora esse aviso. Você racionaliza dizendo, é só um pouco de nervosismo, logo passa. Ou então, estou exagerando, não pode ser tão ruim assim. E aí você vai ao encontro, atende a ligação, responde a mensagem. E depois se arrepende. Depois percebe que devia ter confiado naquele primeiro sinal. Porque invariavelmente aquele encontro termina te deixando mal, aquela conversa acaba te perturbando, aquela pessoa consegue de alguma forma estragar o seu dia. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você sentiu aquele aperto no peito, ignorou, e depois se arrependeu? O universo está te pedindo agora que você comece a prestar atenção nesse aviso precioso. Quando você sentir essa pressão no peito, pare. Respire fundo. E pergunte a si mesmo, eu realmente preciso ter esse contato agora? Essa pessoa realmente merece ter acesso a mim neste momento? E na maioria das vezes, a resposta vai ser não.
Você vai perceber que aquele encontro pode esperar, ou que aquela conversa pode ser evitada, ou que você simplesmente não tem obrigação de estar disponível para todo mundo o tempo todo. O seu bem-estar emocional e espiritual vem em primeiro lugar. Sempre. E se o seu coração está te avisando que algo não está certo, confie nele. Porque o coração não mente. Ele conhece verdades que a mente ainda está tentando negar. Ele enxerga através das máscaras que as pessoas usam. Ele sente a energia real por trás das palavras bonitas e dos sorrisos falsos. Então respeite os sinais que o seu coração está te dando. Ele está trabalhando em parceria com o divino para manter você protegido. Aviso 6. Você nota que fica doente ou mal disposto após muito contato com certas pessoas. O sexto aviso espiritual se manifesta através da sua saúde física. E esse aqui é muito sério porque mexe diretamente com o seu corpo material. Você percebeu que sempre que passa muito tempo com determinadas pessoas, você acaba ficando doente logo depois? Pode ser uma gripe que aparece do nada, uma dor de cabeça forte, problemas de estômago, dores no corpo que não tem explicação. Ou então você não fica exatamente doente, mas sente aquela mal disposição geral, aquela sensação de corpo pesado, de que nada está funcionando direito. A medicina tradicional pode não encontrar nenhuma causa física para esses sintomas. Os exames podem vir todos normais. Mas você continua se sentindo mal. E sabe por quê? Porque a origem do problema não é física, é energética. Existe uma ligação direta entre o seu estado emocional e espiritual e a sua saúde física. Quando você está cercado de energias negativas, quando está convivendo com pessoas tóxicas, o seu campo energético fica desestabilizado. E quando o campo energético está desestabilizado, o corpo físico sofre as consequências. É como se as defesas naturais do seu organismo ficassem enfraquecidas. E aí qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer desequilíbrio consegue te afetar. Você vira um alvo fácil para doenças. O divino está te mostrando através desses sinais corporais que aquelas pessoas estão literalmente fazendo mal para a sua saúde. Não é exagero, não é imaginação. É real. A energia negativa delas está afetando seu sistema imunológico, está desequilibrando o funcionamento natural do seu corpo. E se você continuar ignorando esse aviso, os sintomas vão ficando cada vez mais sérios. O que começa como uma simples dor de cabeça pode evoluir para problemas crônicos se você não tomar uma atitude. Porque o corpo vai intensificando os sinais até que você não tenha mais escolha a não ser prestar atenção. Ele vai te forçar a parar, a se afastar, a cuidar de si mesmo. Então é melhor você ouvir o aviso agora, enquanto ainda é possível fazer mudanças de forma tranquila. Observe o padrão. Anote quando você fica doente ou mal disposto e veja o que você fez nos dias anteriores. Com quem você esteve? Que lugares frequentou? Que tipo de conversa teve? Você vai começar a perceber uma conexão clara entre certos encontros e o seu mal-estar físico. E quando você perceber isso, não tem mais volta. Você não vai conseguir mais ignorar a realidade. Aquelas pessoas estão te fazendo mal. E você precisa se afastar delas para recuperar a sua saúde e a sua vitalidade. Porque você não nasceu para viver doente, cansado, sem energia. Você nasceu para ser radiante, forte, cheio de vida. Mas para isso acontecer, você precisa proteger o seu campo energético de influências nocivas. Precisa escolher com cuidado quem pode entrar na sua vida e quem precisa ficar do lado de fora. Aviso 7. Seus projetos sempre encontram obstáculos depois de você compartilhar com certas pessoas. O sétimo aviso espiritual é sobre os seus sonhos e projetos. E esse aviso pode ser devastador quando você finalmente o reconhece. Pense em quantas vezes você estava super empolgado com um projeto, com uma ideia nova, com um plano que estava fazendo. Você estava cheio de energia, via tudo dando certo, sentia que finalmente as coisas iam acontecer. E aí você resolveu compartilhar esse seu sonho com alguém. Você contou todos os detalhes, explicou o que ia fazer, dividiu a sua empolgação. E sabe o que aconteceu depois? Tudo começou a dar errado. Surgiram obstáculos que você não tinha previsto. Pessoas que tinham prometido ajudar sumiram. Oportunidades que pareciam certas se fecharam. O dinheiro que estava quase garantido não veio. E você ficou sem entender o que aconteceu, porque até aquele momento estava tudo fluindo tão bem. O que aconteceu foi que você compartilhou a sua energia criativa, a sua visão, o seu sonho, com alguém que não tinha vibração adequada para receber aquela informação. E essa pessoa, mesmo sem querer, mesmo sem ter consciência disso, bloqueou energeticamente o seu projeto. Pode ter sido através da inveja, através da dúvida, através do medo dela mesma projetado em você. Não importa qual foi o sentimento, o resultado é o mesmo.
a energia do seu projeto ficou contaminada. Existe uma sabedoria antiga que diz que você não deve contar seus planos antes de realizá-los. E isso não é superstição. É proteção energética. Quando você compartilha um sonho que ainda está no campo das possibilidades, você está tornando aquela energia vulnerável ao julgamento, à dúvida, à inveja alheia. E se a pessoa com quem você compartilha não está verdadeiramente feliz por você, não acredita genuinamente que você é capaz, a energia negativa dela vai criar interferências no caminho da manifestação do seu sonho. É como se ela colocasse pedras na sua estrada sem nem sair de casa. Porque tudo é energia. O pensamento é energia. A palavra é energia. E quando alguém pensa ou fala sobre o seu projeto com descrença, com inveja, com negatividade, essa energia vai direto para o campo onde seu sonho está tentando se materializar e cria barreiras. O divino está te alertando através desses obstáculos repetidos. Ele está te mostrando que você precisa ser mais seletivo sobre com quem divide os seus planos. Nem todo mundo merece saber dos seus próximos passos. Nem todo mundo tem o coração puro o suficiente para segurar a informação sobre os seus sonhos sem contaminar energeticamente. Você precisa aprender a guardar segredo, a trabalhar em silêncio, a compartilhar apenas quando o projeto já estiver sólido, quando já tiver passado do campo das ideias para o campo da realidade. Porque aí ninguém mais pode bloquear. O que já está feito, está feito. Mas enquanto está no mundo das possibilidades, proteja. Guarde para você. Trabalhe sozinho se for preciso. Porque é melhor concretizar um sonho sozinho do que vê-lo destruído por compartilhar com as pessoas erradas. Aviso 8. Você perde sua criatividade e motivação perto dessa pessoa. O 8º aviso espiritual mexe com algo muito precioso em você, a sua criatividade natural. Leão é um signo de fogo, governado pelo Sol, e isso significa que você nasceu com uma energia criativa poderosa correndo nas suas veias. Você tem ideias, você tem inspiração, você vê possibilidades onde outros veem limitações. Mas existe um problema sério. Essa chama criativa pode ser apagada se você conviver com as pessoas erradas. Você já reparou que quando está sozinho, ou com determinadas pessoas, as ideias fluem naturalmente? Você fica inspirado, motivado, com vontade de criar, de fazer, de construir. Mas quando está perto de certas pessoas, é como se alguém desligasse uma chave dentro de você. A inspiração vai embora. A motivation disappears. Você olha para os seus projetos criativos e não sente mais vontade nenhuma de trabalhar neles. Tudo parece sem sentido, pesado, difícil demais. E você fica se perguntando o que está acontecendo, por que perdeu aquele fogo que tinha. A resposta é simples. Você está permitindo que pessoas com energia baixa drenem a sua criatividade. Porque criatividade é energia. É uma força vital que precisa ser nutrida e protegida. E quando você fica exposto a pessoas que vivem reclamando, que só veem problemas, que não têm sonhos próprios, essa energia criativa só vai sendo sufocada aos poucos. É como tentar acender uma fogueira debaixo de chuva. Por mais que você tente, as chamas não conseguem se manter acesas. O ambiente não é propício. O universo está te mostrando através dessa perda de criatividade que você precisa mudar o seu ambiente, ou pelo menos mudar as pessoas com quem você convive. Porque você não pode cumprir o seu propósito de vida sem a sua criatividade funcionando plenamente. E o seu propósito, como leonino, envolve criação, envolve expressão, envolve deixar a sua marca no mundo através de algo único que só você pode fazer. Mas como você vai fazer isso se está cercado de pessoas que bloqueiam a sua energia criativa? Impossível. Você pode até tentar forçar, mas o resultado nunca vai ser o mesmo. Vai faltar vida, vai faltar autenticidade, vai faltar aquela fagulha mágica que torna o seu trabalho especial. Então preste atenção nesse aviso. Observe quando você se sente criativo e quando não se sente. E veja a correlação com as pessoas ao seu redor. Você vai descobrir que existe um grupo de pessoas que te inspira, que te energiza, que faz as suas ideias fluírem. E existe outro grupo que tem o efeito oposto, que te deixa bloqueado, desmotivado, sem inspiração. Escolha conscientemente passar mais tempo com o primeiro grupo e menos tempo com o segundo. Ou nenhum tempo, se possível. Porque a sua criatividade é sagrada. Ela é a sua conexão direta com o divino, é o canal através do qual você traz coisas novas para o mundo. E ninguém tem o direito de bloquear esse canal. Proteja a sua criatividade como se fosse o seu bem mais precioso, porque de fato é. Aviso 9. Você tem problemas financeiros inexplicáveis desde que essa pessoa entrou na sua vida. O 9º aviso espiritual mexe com uma área muito sensível da vida, as finanças. E isso pode ser chocante quando você percebe a conexão.
Pense bem, quando foi que os seus problemas financeiros começaram ou pioraram significativamente? Agora pense em quem entrou na sua vida nessa mesma época, ou um pouco antes. Muitas vezes você vai descobrir que existe uma pessoa específica cuja entrada na sua vida coincidiu com o início das suas dificuldades financeiras. E isso não é coincidência. Energeticamente falando, existem pessoas que carregam uma vibração de escassez, de pobreza, de falta. E quando você se aproxima muito dessas pessoas, você acaba entrando na mesma frequência vibratória. É como se você fosse puxado para o mesmo padrão energético de dificuldade financeira que elas vivem. De repente você começa a ter gastos inesperados. O carro quebra, a geladeira queima, aparecem contas que você não estava esperando. Ou então oportunidades de ganhar dinheiro que pareciam certas simplesmente não se concretizam. Você faz entrevistas de emprego e não é chamado. Você tenta vender algo e não aparece comprador. Você espera um pagamento e ele atrasa inexplicavelmente. E enquanto isso, você sente que está se esforçando cada vez mais, mas o dinheiro parece fugir das suas mãos. Tem também outro aspecto dessa situação. A pessoa pode estar literalmente drenando seus recursos financeiros. Talvez ela viva te pedindo dinheiro emprestado e nunca devolve. Ou sempre aparece com alguma emergência que você precisa ajudar a resolver. Ou te convence a fazer gastos que você não planejava. Ou de alguma forma sempre acaba se beneficiando financeiramente da sua presença, enquanto você sai perdendo. O divino está te alertando através dessas dificuldades financeiras que aquela pessoa está bloqueando a sua prosperidade. A energia dela não está alinhada com a abundância. E enquanto você mantiver esse vínculo próximo, você vai continuar lutando financeiramente. Porque a prosperidade não é só uma questão de trabalhar duro ou ter um bom emprego. É também uma questão de estar na frequência energética certa. E você não consegue elevar a sua frequência financeira se está amarrado energeticamente a alguém que vive na frequência da escassez. É como tentar voar com um peso amarrado nos pés. Por mais que você bata as asas, por mais que se esforce, você não consegue subir. O peso te puxa para baixo. Observe esse padrão na sua vida. Veja se desde que determinada pessoa se aproximou de você, as coisas ficaram mais difíceis financeiramente. E se você identificar essa conexão, tome uma atitude. Porque você merece prosperidade. Você merece abundância. Você merece ter seus esforços recompensados materialmente. Mas para isso acontecer, você precisa se libertar de vínculos energéticos que te mantêm preso em padrões de escassez. E isso pode significar se afastar de pessoas que você até gosta, mas que simplesmente não estão na mesma vibração financeira que você quer alcançar. Aviso 10. Seus relacionamentos afetivos sofrem interferência dessa pessoa. O 10º aviso espiritual tem a ver com a sua vida amorosa e os seus relacionamentos afetivos. E esse é particularmente doloroso porque muitas vezes a pessoa que está bloqueando a sua luz nessa área é alguém muito próximo, alguém da família ou um amigo de longa data. Você percebe que sempre que você começa um relacionamento novo, ou quando está feliz com alguém, essa pessoa específica começa a criar problemas. Ela pode fazer comentários negativos sobre o seu parceiro ou parceira. Pode dizer que não gosta dele, que não confia, que acha que você está cometendo um erro. Ou então começa a plantar sementes de dúvida na sua cabeça, falando coisas como: você tem certeza que ele te ama de verdade? Ela não está interessada no seu dinheiro? Você não acha que está muito rápido? Cuidado para não se machucar. E mesmo quando ela não fala nada diretamente, você sente uma tensão no ar quando ela e seu parceiro estão no mesmo ambiente. Existe uma energia de competição, de ciúmes, de desaprovação. E isso vai aos poucos minando o seu relacionamento. Porque você fica dividido entre a pessoa que você ama e a pessoa que está te julgando ou interferindo. Você tenta agradar os dois lados e acaba não agradando ninguém, muito menos a si mesmo. Tem situações ainda piores, onde essa pessoa age ativamente para sabotar o seu relacionamento. Ela pode contar coisas ao seu parceiro fora de contexto, pode inventar fofocas, pode criar situações constrangedoras de propósito. Tudo isso movido por um sentimento de posse sobre você, ou por inveja de ver você feliz quando ela não está. O divino está te mostrando através desses conflitos repetidos nos seus relacionamentos que você precisa estabelecer limites claros. Que você precisa proteger o seu espaço afetivo de interferências externas. Porque o seu relacionamento é seu, não é de mais ninguém. E ninguém tem o direito de opinar, julgar ou interferir na sua escolha de com quem você decide compartilhar a sua vida. Claro que é bom ouvir conselhos de pessoas que te amam de verdade e que podem estar vendo algo que você não está vendo por estar apaixonado.
Mas existe uma diferença enorme entre um conselho genuíno vindo de um lugar de amor e preocupação, e uma interferência tóxica vinda de um lugar de ciúmes, inveja ou controle. Você precisa aprender a distinguir entre os dois. E quando identificar que alguém está simplesmente tentando sabotar a sua felicidade afetiva porque não suporta te ver feliz, você precisa ter coragem de se afastar dessa pessoa. Mesmo que seja difícil. Mesmo que doa. Porque você merece viver o seu amor em paz, sem interferências, sem julgamentos, sem sabotagens. O seu coração já passou por muita coisa, já sofreu bastante. Agora, quando você finalmente encontra alguém que te faz feliz, você tem o direito de proteger essa felicidade. E se para protegê-la você precisa se afastar de pessoas que não conseguem se alegrar com o seu amor, então que seja assim. Aviso 11. Você sente que está vivendo a vida de outra pessoa quando segue os conselhos dela. O 11º aviso espiritual é sobre a perda da sua identidade. E esse é um dos avisos mais sérios, porque mexe com a essência de quem você é. Leão é um signo de autenticidade, de expressão individual, de ser quem você realmente é sem pedir desculpas. Mas quando você está sob a influência de pessoas que bloqueiam a sua luz, você começa a perder essa conexão com a sua verdadeira essência. Você percebe que está tomando decisões que não fazem sentido para você, mas fazem sentido para outra pessoa. Está seguindo caminhos que não são os seus, mas são os que alguém achou que você deveria seguir. Está vivendo de acordo com as expectativas alheias em vez de viver de acordo com seus próprios desejos e valores. E quando você para pensar sobre a sua vida, você tem uma sensação estranha de estar vivendo no piloto automático, de estar representando um papel, de não estar sendo você mesmo. Isso acontece porque você permitiu que a voz de outra pessoa se tornasse mais alta do que a sua própria voz interior. Você começou a duvidar da sua intuição, da sua sabedoria interna, e passou a acreditar que a outra pessoa sabia melhor do que você o que era bom para você. E aos poucos você foi entregando o controle da sua vida. Foi deixando que outra pessoa escolhesse por você. Foi abdicando do seu poder pessoal. O divino está te chamando de volta para você mesmo através desse sentimento de desconexão. Ele está te mostrando que você se perdeu no caminho, que você deixou de ser quem realmente é para tentar ser quem alguém achava que você deveria ser. E isso é uma tragédia espiritual. Porque você veio a este mundo para expressar a sua individualidade única, para brilhar com a sua própria luz, para deixar a sua marca pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode viver a sua vida por você. E quando você tenta viver de acordo com o roteiro de outra pessoa, você está desperdiçando o presente precioso que é a sua existência. Está traindo a si mesmo. Está negando o seu propósito. Então pare agora. Pare de seguir conselhos que não ressoam com o seu coração. Pare de tomar decisões baseadas no que os outros vão pensar. Pare de viver para agradar alguém que nunca vai ficar satisfeito de qualquer jeito. Comece a se reconectar com quem você realmente é. Pergunte a si mesmo: se eu não tivesse medo do julgamento dos outros, se eu não me importasse com as expectativas alheias, o que eu faria? Comment eu vivria? Que escolhas eu tomaria? E então tenha coragem de viver essas respostas. Mesmo que as pessoas ao seu redor não entendam. Mesmo que elas discordem. Mesmo que elas tentem te convencer de que você está errado. Porque no final das contas, quem vai ter que viver com as consequências das suas escolhas é você, não elas. E é muito melhor errar sendo você mesmo do que acertar sendo outra pessoa. Aviso 12. Seu corpo espiritual te avisa através de arrepios e sensações quando essa pessoa está por perto. O 12º e último aviso espiritual é talvez o mais direto de todos. É quando seu corpo espiritual se comunica de forma inequívoca através de sensações físicas. Você sente arrepios na espinha sem estar com frio. Os pelos do seu braço se eriçam sem motivo aparente. Você tem uma sensação estranha na nuca, como se alguém estivesse te observando. Seu estômago se contrai, dá um nó. Você sente calafrios, formigamentos ou uma sensação de mal-estar que não consegue explicar. E tudo isso acontece especificamente quando determinada pessoa está por perto, ou quando você pensa nela, ou quando recebe uma mensagem dela. Esses sinais são seu sistema de alerta espiritual funcionando no máximo. É o seu eu superior, a sua intuição, os seus guias espirituais, todos trabalhando juntos para te proteger de uma ameaça energética. Porque no plano espiritual, você está vendo algo que os seus olhos físicos não conseguem ver. Você está captando a verdadeira intenção daquela pessoa, a verdadeira energia que ela carrega, mesmo que ela esteja sorrindo e falando coisas bonitas. O corpo não mente. Ele não pode ser enganado por máscaras sociais ou palavras gentis. Ele sente a energia real, a vibração verdadeira.
E quando essa vibração é incompatível com a sua, quando ela é de alguma forma prejudicial para você, o corpo te avisa imediatamente através dessas sensações. O problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a ignorar esses sinais. Foi ensinada que isso é superstição, imaginação, bobagem. E aí você sente os arrepios, mas ignora. Sente o mal-estar, mas continua no ambiente. Sente o aviso, mas não toma nenhuma atitude. E depois se arrepende quando algo ruim realmente acontece. O divino está pedindo agora que você pare de ignorar esses avisos preciosos. Que você comece a confiar mais na sua intuição do que na sua razão. Porque a razão pode ser enganada. A razão quer explicações lógicas, quer provas concretas. Mas a intuição conhece verdades que estão além da lógica. Ela acessa informações que vêm do campo espiritual, onde tudo é energia, onde não existe mentira, onde as verdadeiras intenções são visíveis. Quando você sentir esses arrepios, esses formigamentos, essas sensações estranhas perto de alguém, não questione. Apenas se afaste. Confie que existe um motivo. Mesmo que você não entenda qual é, confie que o universo está te protegendo. Porque você é precioso demais para ser deixado desprotegido. Você tem uma missão importante nesta vida. E existem forças espirituais trabalhando constantemente para garantir que você consiga cumprir essa missão. Mas elas só podem te ajudar se você prestar atenção aos sinais, se você ouvir os avisos, se você tomar as atitudes necessárias para se proteger. Então, da próxima vez que você sentir aquele arrepio inexplicável, agradeça. Agradeça por ter um sistema de proteção espiritual tão eficiente. Agradeça por não estar caminhando sozinho neste mundo. E então haja de acordo. Afaste-se de quem o seu espírito está te alertando para se afastar. Porque quando o divino te manda 12 avisos diferentes, de 12 formas diferentes, é porque a situação é séria. É porque você realmente precisa tomar uma atitude. E essa atitude é se libertar de quem está bloqueando a sua luz. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Então, meu querido leonino, minha querida leonina, chegamos ao final desta jornada de revelações espirituais. E agora você conhece os 12 avisos que o divino está te enviando para que você se afaste de quem bloqueia a sua luz. Você viu como esses avisos se manifestam de formas diferentes, através do cansaço inexplicável, dos sonhos perturbados, das dúvidas que surgem, das conquistas não celebradas, da pressão no peito, dos problemas de saúde, dos obstáculos nos projetos, da perda de criatividade, das dificuldades financeiras, das interferências nos relacionamentos, da perda de identidade, e dos arrepios e sensações que o corpo espiritual te envia. Cada um desses sinais é um presente do universo, uma forma de proteção, um alerta para que você não continue seguindo por um caminho que não é bom para você. E agora que você conhece todos esses avisos, você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais ignorar. Porque a partir de hoje, toda vez que um desses sinais aparecer, você vai reconhecê-lo. Vai saber exatamente o que está acontecendo. E vai ter que fazer uma escolha, continuar ignorando e sofrer as consequências, ou finalmente ter a coragem de se afastar de quem está bloqueando a sua luz. E eu quero te dizer uma coisa importante, ter essa coragem não é fácil. Principalmente quando a pessoa que você precisa se afastar é alguém próximo, alguém que faz parte da sua vida há muito tempo, alguém que de alguma forma você ama ou se sente em dívida. Mas você precisa entender que proteger a sua energia não é egoísmo, não é maldade, não é falta de amor, é autocuidado. É reconhecer o seu próprio valor. É entender que você também merece ser prioridade na sua própria vida. E às vezes o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo é deixar ir pessoas que não estão mais alinhadas com quem você está se tornando. Porque você está em evolução constante. Você está crescendo, expandindo, elevando a sua consciência. E algumas pessoas simplesmente não vão conseguir acompanhar esse crescimento. Não porque elas sejam más, mas porque elas estão em outro momento da jornada delas. E tudo bem. Você pode agradecer pelo que viveram juntos, pode desejar o bem para essas pessoas, pode até continuar amando elas de longe. Mas você não é obrigado a sacrificar a sua própria luz para tentar iluminar quem não quer ser iluminado. Então eu te desafio hoje a fazer uma reflexão honesta sobre as pessoas que fazem parte da sua vida. Pegue um papel e uma caneta e escreva os nomes das pessoas mais próximas de você.
E ao lado de cada nome, marque quantos desses 12 avisos espirituais você sente em relação a cada uma dessas pessoas. Você vai se surpreender, porque vai perceber que existem pessoas na sua lista que acumulam vários desses sinais. E essas são as pessoas de quem você precisa se afastar. Não precisa ser uma ruptura dramática. Não precisa ser uma briga ou um confronto. Pode ser simplesmente um afastamento gradual. Você começa a não estar mais disponível. Começa a recusar convites. Começa a colocar limites. E aos poucos aquela pessoa vai saindo da sua vida, ou pelo menos deixando de ter tanto poder sobre você. E à medida que você vai fazendo esse trabalho de limpeza energética, você vai perceber mudanças incríveis acontecendo. Você vai voltar a se sentir leve. A energia vai voltar. A criatividade vai fluir novamente. As oportunidades vão começar a aparecer. A saúde vai melhorar. O dinheiro vai começar a entrar com mais facilidade. Os relacionamentos vão ficar mais harmoniosos. Porque você finalmente removeu os bloqueios que estavam impedindo a sua luz de brilhar. Então, se você chegou até aqui neste vídeo, se você ouviu todos esses avisos, é porque o universo realmente quer que você preste atenção. É porque está na hora de você fazer mudanças importantes na sua vida. E eu confio que você tem a força necessária para fazer o que precisa ser feito. Porque você é leonino. Você nasceu sob o signo do leão, o rei da selva, o líder natural, aquele que não tem medo de rugir quando necessário. Use essa força agora para proteger a sua própria luz. Para defender o seu próprio brilho. Para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, consiga apagar o fogo que queima dentro de você. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber mais mensagens como esta. Mensagens que vêm direto do coração, que vêm do plano espiritual, que vêm para te ajudar a trilhar o melhor caminho possível nesta jornada da vida. Deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento para que eu possa continuar trazendo conteúdos cada vez mais alinhados com a energia de todos vocês. E lembre-se, você não está sozinho nesta caminhada. O divino está sempre ao seu lado, te guiando, te protegendo, te mostrando o caminho. Basta você prestar atenção nos sinais. E agir.